Boa tarde, meu nome é Juliane Barreto Ferraz, eu sou enfermeira do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu vim participar aqui com vocês do evento para conversar um pouco sobre a terapia larval, ou desbridamento biológico. A terapia larval consiste na aplicação de larvas de moscas previamente descontaminadas no leito de uma ferida que tenha tecido não viável, tecido morto. Quando me perguntam assim sobre a inovação da tecnologia, da terapia, do tratamento, por que eu estou fazendo algo novo? Eu não estou fazendo algo novo, eu estou fazendo algo que começou a ser observado há séculos atrás, né? Então, assim, na Primeira Grande Guerra, já havia alguns profissionais, especificamente médicos, que compunham as tropas dos exércitos que combatiam e que observaram que que aqueles soldados que eram mutilados por bombas, por tiros, por alguma coisa, e parasitados por moscas, eles tinham as suas chagas, as suas lesões, as suas feridas bem mais limpas do que aqueles que não eram parasitados. Ou seja, quem tinha mosca na sua ferida, quem tinha larvinha na sua ferida, tinha uma ferida mais limpa, mais sangrante, mais vermelha, do que aqueles que não eram, que não possuíam o inseto sobrevoando as suas chagas ou a larvinha dentro do leito da sua ferida. Então, a partir dessa observação, que data aí de 1800 e alguma coisa, surgiram pesquisadores que se aprofundaram no assunto. Então, em meados de 1900, 1920 mais ou menos, é que a gente tem relato da primeira aplicação oficial da terapia larval em seres humanos, isso fora do Brasil. E a partir disso, os estudiosos começaram a atestar que a terapia larval, ela realmente funcionava para feridas sujas, feridas infectadas, feridas com necrose, porque elas conseguiam limpar. Só que o fato de alguns soldados morrerem de tétano preocupou as pessoas que faziam parte desse processo, desse projeto de pesquisa. E foi aí que começou a se estudar também como fazer a limpeza ou a esterilização, né? Porque nos Estados Unidos eles chamam larvas esterilizadas, por exemplo, assim como na Europa. Começou a se estudar como fazer isso. E hoje nós temos um protocolo de descontaminação de alto nível, que é quando a gente pega o ovo da mosca e passa por um processo. Esse processo vai da limpeza à desinfecção. Então a gente limpa, os lava com soro fisiológico, depois a gente coloca no formaldeído, depois a gente coloca no hipoclorito, e a partir de então a gente incuba esses ovos numa temperatura específica para que eles possam se transformar em larvas. O processo de limpeza e descontaminação é mais ou menos esse. Então, das observações bem importantes com relação à terapia larval ou desbridamento biológico é que as larvas que são colocadas no paciente ou na cobaia, elas são larvas previamente preparadas para esse fim. Não é qualquer mosca, não é qualquer larva, não é qualquer procedimento que a gente pode fazer no ser humano. Então, muita gente pergunta como é que faz para criar, como é que faz para ter a larva, como é que faz para produzir em larga escala. Para produzir a larva em larga escala, você precisa ter uma equipe. Você precisa ter uma equipe multiprofissional, você precisa ter um biólogo que seja especialista em entomologia, você precisa ter um microbiologista, você precisa ter técnicos no seu laboratório de insetos e vetores, você precisa ter um enfermeiro ou uma equipe de enfermagem apta a desenvolver a terapia na instituição, você precisa ter alguém que se disponha a aceitar a larva no seu corpo, você precisa ter todo um critério de inclusão, de exclusão, você precisa ter assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido, onde você deixa muito claro para o usuário, para o doente, para o paciente, que ele pode desistir do processo,
do tratamento na hora que ele bem entender e que ele vai ter assegurada a sua assistência, ainda que ele desista de fazer a terapia larval. Então, assim, muita gente nos pergunta a mim e ao nosso grupo, se é fácil fazer terapia larval. Na verdade, a terapia larval, o processo em si, de aplicação e retirada do inseto, do animal, é fácil. O problema é ele chegar até nós. E qual é o caminho que essa mosca tem que percorrer até que chegue aqui no hospital que a gente trabalha para que a gente faça a aplicação. Enfim, são colocadas armadilhas no ecossistema, né, no meio ambiente. Nós aqui em Natal fazemos isso na Universidade Federal, no campus, que é o campus universitário, onde a gente tem muito verde, muita mata. Então, as alunas de biomedicina, elas colocam armadilhas que são feitas de material reciclável. A gente usa garrafa PET e a gente usa barbante, a gente usa saquinho plástico, todos recicláveis. É montada uma armadilha que oportunamente a gente pode apresentar para vocês, para que vocês tenham noção de como é uma armadilha. Então, essa armadilha é afixada em árvores lá pelo campus universitário. E dentro dessa armadilha nós colocamos um pedaço de carne. Essa carne, quer seja frango, enfim, ela consegue atrair o inseto pelo cheiro dela e o inseto adentra a armadilha e então ele não consegue mais sair dela. Então essa mosca é captada dessa forma e levada para o laboratório. No laboratório ela passa por um processo de anestesia a uma temperatura bem baixa, então elas são colocadas no freezer por mais ou menos 90 segundos e elas ficam em franco torpor, né? Elas ficam com os movimentos muito reduzidos e aí é analisada a espécie. A espécie que a gente usa aqui no Brasil, especificamente no nosso projeto, é a Crisomia megacéfala. É um tipo de varejeira e ela é estritamente seletiva para tecido morto. Uma mosca que tem essa característica chama-se necrobiontófaga. Então a gente usa moscas das espécies necrobiontófagas para que a gente não corra o risco de colocar uma larva que tenha a propriedade de invadir o tecido sadio, o tecido de granulação, o tecido viável. Então esse é um dos primeiros critérios para que a gente possa fazer a terapia larval. É que a mosca seja necrobiontófaga, ou seja, seletiva apenas para tecido morto. Qualquer outra espécie que seja analisada no laboratório de insetos e vetores da UFRN, que não tem a característica de necrobiontófaga, ela é descartada. Ela não é utilizada como fonte fornecedora da larva. Então, depois que a gente faz a seleção, nós fazemos a criação. Nós levamos a mosca para um habitat chamado insetário, onde ela fica sendo alimentada. Nossa dieta é uma dieta também que foi estudada. Ela, inclusive, está sendo mais detalhada agora por uma aluna. E essa dieta, ela compõe-se basicamente de leite em pó, né? Farelo ração de peixe, papel ofício, papel branco, carne e farinha láctea, que aí a gente está vendo se a gente vai mexer um pouco com essa dieta depois do primeiro simpósio que nós fizemos, ou se a gente vai fazer algumas modificações diante de alguns novos estudos que estão surgindo acerca de como alimentar de forma mais efetiva os animais dentro do insetário. Então, depois que eles estão prontos para fazer a positura dos ovos, e isso acontece, os ovos são captados de dentro dessa gaiola, digamos assim, é feita a descontaminação, como previamente a gente já comentou, e eles são incubados até que o animal propriamente dito surja, e esse animal ele é acondicionado num recipiente esterilizado e é trazido aqui para o hospital universitário, onde previamente nós já selecionamos o doente. Esse doente já assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, que é um termo onde ele toma ciência de todo o processo que vai ser desenvolvido em sua ferida.
ele toma ciência de todos os seus, de todas as suas possibilidades dentro do projeto de terapia larval, e ele fica bem à vontade para abrir mão da continuidade do tratamento caso ele deseje não mais fazer. E aí nós fazemos a medição dessa ferida. Geralmente esse paciente, hoje por enquanto, nós estamos selecionando os doentes que sejam portadores de diabetes, com feridas complexas, com necrose, com odor, com infecção, até com osteomielite, porque nós temos um problema de logística na criação, na manutenção, não é na criação, é na manutenção da colônia a nível de laboratório. Então a gente está tentando ajustar isso também. Para isso a gente fez um simpósio, o primeiro simpósio nordestino de terapia larval, onde nós discutimos essa questão com uma série de profissionais e estamos tentando fazer alguns ajustes. Com relação à seleção do doente, depois da assinatura do termo, nós fazemos a mensuração da ferida. A gente mensura a ferida ou com paquímetro digital, que é um instrumento que nos dá as maiores dimensões, comprimento e largura, e a gente também usa régua quando na ausência do paquímetro. Nós fazemos o registro fotográfico, aonde ele também assina um termo de consentimento livre e esclarecido para que essa imagem seja veiculada, inclusive na rede social. E aí eu abro um parêntese para convidá-los a visitar a nossa página no Face, que oportunamente nós vamos disponibilizar o link para vocês. Então a gente convida vocês a participar, a comentar, a curtir, a compartilhar, a questionar. Nós temos essa página no Face, que é Terapia Larval Livre, o FRN, e oportunamente a gente vai disponibilizar o link para que vocês possam acessar. E aí, nós, depois da medição, depois da assinatura do termo, nós fazemos a limpeza, tanto da área perilesional quanto da ferida. Essa limpeza é feita na área perilesional com sabonete neutro e soro fisiológico, e na ferida a gente faz com soro fisiológico a 37 graus. Todas as nossas lesões aqui são tratadas com o agente limpante, quer seja o soro ou quer seja a biguanida, ou PHMB, a 37 graus. Okay? E depois da limpeza nós começamos a fazer a proteção da área perilegional para que a gente possa fazer a aplicação da larva. Existem duas possibilidades de aplicar a terapia larval. Existe o bag, que é uma bolsinha que contém as larvas e que trabalha no desbridamento biológico através das excreções e secreções que a larva expele, né? E existe a larva in natura, que é o que a gente faz no hospital universitário. A gente frisa aqui que nós somos o único hospital do Brasil que faz a técnica em humanos. Nós somos pioneiros nisso no país. E que no Brasil também é bom frisar, a gente não trabalha ainda com a bag, que chama BioBag, é uma bolsinha. A gente no Brasil ainda não trabalha, apesar de terem algumas pesquisas sendo feitas, especialmente por Patrícia Thyssen, com relação à adequação da larva dentro desse invólucro, dentro dessa bolsa, para que ela possa ser aposta, especialmente para as pessoas que têm o asco, que é um grande nó crítico na terapia larval, talvez seja o maior nó crítico. Ou seja, as pessoas, especialmente os profissionais da área de saúde, optam por não fazer a terapia larval porque tem nojo do animal, propriamente dito. Então, voltando à aplicação, nós fazemos a limpeza, nós fazemos a demarcação da área para evitar que elas saiam em fuga, porque elas são muito ágeis, e aí a gente deposita em torno de 5 a 10 larvas. A literatura preconiza que até 25 você possa colocar por centímetro quadrado de necrose. Então a gente faz a posição de 5 até 25 larvas por centímetro quadrado de necrose no leito da ferida previamente limpo. A cobertura que a gente usa, a cobertura de contato, é uma cobertura úmida com soro fisiológico, né, de gaze comum ou de gaze de rayon. Varia de acordo com a avaliação que o profissional fizer do leito. Se o leito tiver mais granulação do que necrose, a gente opta pela gaze não aderente, que é a gaze de rayon.
Se o leito tiver mais necrose que granulação, a gente opta pela gase de algodão. Então, assim, é muito relativa a escolha da cobertura entre a gase de rayon e a gase de algodão. E em seguida a gente coloca uma gase seca sobre aquela previamente umedecida e passa a atadura e fecha com o adesivo, com o esparadrapo. Esse curativo secundário, ou seja, o curativo de atadura e de gase seca, ele deve ser trocado sempre que úmido. Varia muito de indivíduo para indivíduo, mas geralmente a gente prescreve na nossa instituição que a troca seja minimamente feita 2 vezes por dia. Há doentes que requerem 3, há doentes que requerem 1, enfim, varia muito de acordo com o portador, com o tamanho da sua ferida, com o excesso de exudato que ele produz e que a larva promove. Tá? Então, a posição é feita e a retirada é feita após 48 horas. Nós vamos tentar mostrar para vocês um antes e um depois de um dos casos que nós fizemos, para que vocês tenham noção do que a larva ela consegue fazer em termos de desbridamento. Na nossa avaliação, ao longo de uns 20, 25 anos fazendo especificamente tratamento de feridas complexas, conseguimos identificar, né, que nada se compara ao desbridamento biológico. E assim, hoje os estudos eles estão voltando sua atenção para outras coisas, além de desbridar, que a larva é capaz de fazer. Por exemplo, ela promove angiogênese, que é a formação de novos vasos. Em contrapartida, ela permite que a gente tenha uma quantidade maior de células produzindo colágeno, que são os fibroblastos. Né? A gente tem a imunomodulação da ferida, que também é uma das ações que ela consegue estimular, que ela consegue incitar o organismo a fazer. Ela combate bactérias multiresistentes, inclusive aquelas menos susceptíveis à resposta do antimicrobiano, do antibiótico venoso ou oral. Tudo que ela engloba, tudo que ela digere, tudo que ela engole, digamos assim, ela excreta de forma séptica, porque no seu intestino ela tem uma infinidade de proteus, e esses proteus esterilizam tudo que passa no trato digestório do animal. Portanto, não existe a menor possibilidade de haver contaminação cruzada, se porventura uma dessas larvas escapar, enfim, nós não temos nenhum receio com relação a isso. Outra coisa que também acontece com a terapia larval é a secreção e a excreção de enzimas proteolíticas. Então, ela secreta nuclease, peptidase, protease, ela secreta colagenase no leito e, a partir disso, ela equilibra o pH, ela acidifica o meio, ela alcaliniza o meio, ela mata micro-organismo multiresistente. Então, ela faz um trabalho que vai muito além de tão somente digerir o tecido necrótico. Tá? Depois dessas 48 horas, a gente faz a retirada do animal e o descarta no lixo infectante. Temos também a opção de colocá-lo em álcool a 70 e aí o animal morre mais ou menos em 5, 7 minutos, varia também de acordo com o animal, e aí descarta ou no lixo comum ou no lixo infectante. Concluindo, a gente traz para o grupo, para discussão, e depois disponibiliza um e-mail para respostas ou para possíveis dúvidas, né? A gente conclui dizendo que a terapia larval ela é uma oportunidade, né? É uma possibilidade que você dá ao outro de perder-se menos, de ter amputações menores, de combater suas infecções quando o antibiótico não consegue fazê-lo. Então, e outra coisa também que é importante frisar é que nada contrapõe o uso da larva. Você pode usar larva, pode fazer antibiótico terapia, enfim, você não precisa isoladamente fazer isso ou aquilo. Você pode fazer antibiótico terapia, você pode hoje associar a terapia larval a alguns outros produtos tópicos, como papaína e hidrogel, por exemplo, sem nenhuma interveniência na voracidade desse desbridamento, na velocidade que a larva faz isso.
né? Então, assim, a gente está estudando outras alternativas para otimizar isso. E uma coisa bem interessante é que a gente pode fazer a nível de ambulatório, a gente pode fazer no domicílio do doente, a gente pode dar muito mais qualidade de vida. E assim, para finalizar, eu deixo o slogan do nosso projeto, que é Terapia Larval, Desconstruindo o Preconceito para Salvar Vidas, e convido vocês a participar de discussões conosco na nossa página do Face, que a gente vai trazer aqui para vocês, vai tornar público para vocês, e aqueles que tiverem interesse podem acessá-la e, de repente, até fazermos uma discussão acerca do assunto. Agradecendo a oportunidade, eu parabenizo vocês pelo evento e espero que a gente possa ter encontros outros, como esse que a gente está tendo agora, né, virtualmente, e vou disponibilizar também o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato caso desejem aprofundar-se um pouco mais no assunto. Muito obrigada e boa tarde.